Olá, eu sou Fabiana Agra e este é o programa Falando Sério. No dia de hoje, o programa de hoje, eu tenho a satisfação de trazer para vocês a trajetória, a história da minha amiga pessoal, Cícera Batista. E, além dela contar um pouco dessa história, a gente vai conversar aqui também sobre a luta, a batalha diária, as conquistas da mulher no Brasil, lembrando o dia 30 de abril, que foi o Dia Nacional da Mulher, e também nesse, agora já próximo domingo, Dia das Mães, né? A gente falar um pouquinho da mulher, não essa coisa romantizada, Dia das Mães, flores, não, bombons, não. A gente falar da condição atual da mulher brasileira. Daqui a pouquinho com vocês, Falando Sério. Volta com Falando Sério. Hoje trazemos a pedagoga, educadora, sindicalista, mãe, professora, o que mais se possa dizer, a Cícera Batista, que vem conversar aqui conosco sobre a condição de mulher, sobre o ser mulher no Brasil de hoje. Cícera, é uma satisfação tê-la aqui conosco. A satisfação é minha, Fabiana Agra, dado a oportunidade, né, do momento, uma oportunidade também de colocar um pouco da trajetória da luta, né, porque eu não consigo falar de mulher sem falar da luta das mulheres pela sobrevivência, né, pela visibilidade e, acima de tudo, para ocupar o seu espaço e dar conta de uma situação que não é tão confortável como é ser mãe, ser mulher, trabalhadora, né, responsável pela família. Eu acredito que a responsabilidade é educar e atender tantas cobranças da sociedade, porque eu acredito que apesar do homem ter quase tudo, não é cobrado tanto quanto a mulher, principalmente quando se trata de questões profissionais, questões morais. Muitos acreditam que a mulher tem que ser um exemplo. E dado essa questão da mulher ser um exemplo, eu não me sinto um exemplo, mas eu me sinto uma mulher, acima de tudo uma mulher que conseguiu sobreviver a muitas aprovações, muitas barreiras, e que hoje estou aqui para contar uma história que eu considero maravilhosa, porque a história de sobrevivência, a história de você quebrar alguns paradigmas da sociedade, algumas imposições que mulher pode, que mulher não pode, quando se sabe que, na verdade, todos e todas podem tudo, desde que seja com responsabilidade e respeito ao contraditório. Cícera, para contextualizar essa nossa conversa, eu gostaria que você contasse aqui para os nossos web espectadores um pouquinho da sua trajetória, porque eu acredito que a gente a gente se constrói a cada dia. Você não se inventa do dia para a noite, né? Então, para você chegar onde chegou, tem uma série de acontecimentos, né, na sua vida de infância, de adolescência, enfim. Então, eu gostaria que você, de uma forma rápida, para poder a gente adentrar realmente na nossa pauta, eu gostaria que você nos contasse como foi a garota Cícera lá em Pernambuco, lá em Toritama, e o que fez essa garota chegar onde chegou, que hoje em dia é sindicalista e tudo mais. Fabiana, é interessante porque falar de Cícera Batista, falar da pessoa, da figura da mulher, eu acredito que é satisfatório, porque eu tenho uma trajetória que hoje eu reconheço, hoje eu entendo que foi uma grande construção. Foi todo um quebra-cabeça, foi toda uma luta que no momento eu não entendia como luta de mulheres, eu entendia
como uma luta por um espaço que eu tinha que conquistar e que esse espaço estava ali posto na minha frente. Então, eu nasci numa família de 3 homens, não é? E naquele momento eu fui o quarto filho, eu fui a 4ª filha, e eu tive que disputar o espaço da minha própria residência com os meus irmãos mais velhos, todos mais velhos que eu, que podiam tudo, que tinha toda uma história de liberdade, que tinha toda a proteção do meu pai, e quando na verdade eu tinha que viver a condição de menina, que era pior. Eu era menina, então não tinha nome, eu era filha de Zé Batista, hoje falecido, uma pessoa que eu aprendi muito. Talvez tenha sido o Zé Batista que me fez enfrentar toda essa trajetória de vida, porque na época, eu lembro bem, Fabiana, que eu saí de Toritama lá pelos 9 anos e fui morar no Rio Grande do Norte, aqui no município de Parelha. E o desejo da minha vida, já que cuidava tanto de cavalos, era que eu pudesse também usufruir das brincadeiras, do esporte que envolvia os cavalos, que na época era tanto as vaquejadas como a argolinha. Eu nunca tive a oportunidade de disputar a vaquejada, até porque é um esporte que não me interessa. Mas a argolinha sim, porque era uma brincadeira e eu não podia porque era menina. Era filha de Zé Batista, eu não tinha nome. Então, a construção da minha identidade, ela surgiu quando eu entendi que eu tinha que ser Cícera Isabel, e não a filha de Zé Batista. Então, disputei muito espaço com os meus irmãos. Todos os dias eu tinha que provar que era igual ou melhor que eles, e em alguns momentos eu conseguia superar, e lutei muito para estudar também. Isso foi uma luta diária ou teve um momento assim de vislumbre que você, tipo assim, um dia de libertação, ou não? Foi uma luta conquistada a cada Foi dia? uma luta constante. Eu acredito que até lá pelos 13 anos eu não consegui chamar a atenção do meu pai para as minhas necessidades de gente, ser mulher, ser cidadã, e pelo fato de ser mulher, eu não era inferior a ninguém, eu já entendia isso. Então, eu acredito que o rumo à minha liberdade eu conquistei quando comecei a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar aos 13 anos. Fazendo o que, Cícera? É complicado, eu comecei a trabalhar na roça e trabalhei no fluxo do sisal. Justamente na época que eu vim para aqui, fui trabalhar no fluxo do sisal. Então, a região não só de Picuí, mas de Barço da Rosa, Cuité, aqui a serra aqui que vai para Carnaval dos Dantas, ali do Olho d'Água. Então existia, a cultura era muito forte, e eu tinha a necessidade de conquistar a minha autonomia, conquistar a minha independência, mas de forma que eu fosse respeitada, primeiro porque eu era mulher, eu era diferente dos meus irmãos, eu entendia isso, mas eu tinha o direito à igualdade. Então, acho que naquele momento eu comecei a disputar, sem intenção, a questão do direito pela igualdade. E eu acredito que a independência financeira é quem traz, realmente é quem marca a vida da mulher e finca ela como um ser produtivo e reprodutivo na sociedade. E a mulher sindicalista? A mulher sindicalista surgiu durante ou depois a construção da mulher educadora? Bem depois. Eu acredito, quando eu vim morar em Picuí, foi numa situação assim não muito favorável, porque o meu pai veio trabalhar na região, já pela uma forma de me sentir livre e liberta de algumas perseguições, algumas regras que eu não aceitava naquela época, e eu resolvi, eu queria estudar e o meu pai não permitia, então eu fiquei morando com o meu tio lá em Toritama. E quando meu pai veio para cá, aí ele ficou doente e eu vim cuidar dele. E na época, fatalmente, 3 meses depois da minha chegada a Picuí, meu pai faleceu. Então, minha mãe já havia falecido há muitos anos, que eu não a conheci. E naquele momento eu entendi que aquela vida rural, aquela vida do motor de agave, aquela vida do cuidar do gado, do plantar, do colher, eu não queria, eu não tinha tanta identificação com aquela situação. Então eu merecia
uma vida melhor, e aí eu fui lutar por essa vida melhor. Aí trabalhei aqui no comércio, trabalhei cortando mica. Meu primeiro emprego em Picuí realmente era subemprego, foi cortando mica, até quando migrei para o serviço público. Já como professora? Não, era leiga, eu não era professora, mas eu tinha habilidades com criança, porque já havia casado, já tinha uma filha, e minha filha mais velha, e aí alguém entendeu que eu tinha jeito com criança, era aquela coisa, você tem o perfil. E fui substituir uma colega, e aí a sociedade, naquela época, me viu como uma possível educadora. E aí, alguns anos depois, eu fiz concurso público e ingressei como professora. Aí, então, eu já naquela época não precisava do diploma para ser professora. Então, você era alfabetizada, a própria legislação permitia que você terminava uma série e iniciava ensinando outra. Mas eu entendi que não era aquilo que eu queria para a minha vida também, porque para vender um serviço tinha que ter qualidade. E até hoje eu entendo isso, que você não pode vender uma mercadoria se ela não tem, no mínimo, eficiência para quem vai usufruir daquela mão de obra. Então, fiz um curso, fui trabalhar, aí fui me qualificar. Então, no início da minha vida, que eu era professora de pré-escola, e só depois de alguns anos é que eu ingressei num projeto que qualificava, não sou pedagoga, eu sou habilitada em educação e sou especialista em educação. Depois da minha graduação em comunicação social, sou jornalista de formação, e após o jornalismo eu fiz pós-graduação em educação básica, com uma pesquisa voltada para pessoas com dificuldade de aprendizagem. E hoje a minha maior paixão na educação chama-se inclusão social de pessoas com deficiência. E a parte de sindicalismo? A militância, eu acredito que toda ação, ela provoca uma reação. Isso. E isso na minha vida foi uma reação positiva, foi muito forte. Quando eu ingressei no serviço público em Picuí, foi muito importante você abordar esse assunto. O salário de um professor qualificado ou professora era menos de 25% do salário mínimo. Então hoje seria... Menos de 25%? Menos de 25%. Hoje seria talvez R$150 em valor da moeda de hoje. E como eu queria uma vida digna, uma vida com qualidade para mim, para meus filhos, para as minhas companheiras de trabalho, meus companheiros, aí eu comecei a questionar, eu comecei a ler, comecei a compreender que, no mínimo, o trabalhador merecia o salário mínimo, e aí comecei um estudo com o pessoal do Sintab, que era uma equipe na época que eu tinha o maior respeito, e aprendi muito na época de Cosette Barbosa, de Pedro Lúcio, de Davi Lobão. E foram essas pessoas que plantaram. Eu já tinha a necessidade e que eles plantaram, digamos assim, as sementes de realmente partir para a militância sindical. E até hoje eu não me arrependo, eu acredito que estou com mais de 25 anos de militância. E aí criamos um sindicato e começamos questionar o poder público, os gestores, a justiça, sobre os pontos que a gente achava importante, como foi 13º, salário mínimo, licença maternidade, terço de férias. E isso antes da Constituição ou foi antes da Constituição? Antes da Constituição, antes da Constituição a gente já começou a se fortalecer na luta, e após a Constituição de 88, o sindicato surgiu, acredito que em 92, mas eu já me sentia militante. Aí foi quando Picuí, pela força, pela necessidade do momento, se uniu à Nova Palmeira e criamos um sindicato regional forte, fortalecido, e que até hoje eu acredito, Fabiana, que não é o maior sindicato da região ou do estado da Paraíba em termos financeiros, mas em questões de luta é o maior sindicato de servidores municipais que eu conheço no estado da Paraíba. E depois da criação do SINPUC,
Então, aquela mulher que tinha tanta vontade de ir à luta, eu comecei a construir politicamente dentro do movimento sindical, que eu acredito que o movimento político sindical é mais forte do que o movimento político partidário. Porque quem está ali vai porque tem um objetivo, vai porque sabe o que vai fazer. Então ele não vai brincar numa situação. Ele vai brigar pelo poder. Ele vai fazer, o empoderamento, ele vai surgir. Então eu posso dizer que hoje eu sou uma mulher empoderada no movimento sindical, porque eu ainda sou a primeira mulher da região do Curimataú a fazer parte da executiva da CUT estadual por 3 mandatos. Eu também, posteriormente a isso, nós criamos uma federação que hoje eu estou presidenta de honra, que é um cargo vitalício. Então, hoje eu fui contemplada, eu acredito também que foi feita justiça, então hoje eu tenho um cargo vitalício na federação que ajudei a construir no final da década de 90 e, posteriormente a isso, eu fui convidada por uma equipe nacional para construir uma confederação. Nós já temos um sindicato, nós já temos uma federação, e aí sentimos a necessidade de criar um organismo maior que pudesse levar a luta dos trabalhadores e trabalhadoras municipais até outras instâncias e outros países. Então foi aí que eu assumi uma vaga, uma secretaria na Confetam, que é a Confederação dos Trabalhadores Públicos no Brasil. Bom, após essa rápida apresentação, tinha muita coisa para falar ainda sobre a vida de Cícera, mas eu vou deixar os 2 últimos blocos para a gente falar da sua, pegando a experiência que ela tem, né, para falar sobre o ser mulher, o se transformar mulher aqui no Brasil. Então, daqui a pouquinho, a gente está de volta com Falando Sério hoje, conversando com Cícera Batista.